Santo, Santo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, engrandecido e louvado é o teu nome para sempre. Ó Deus, sustenta-nos com tua graça. Não nos deixes cairmos em tentação, porque teu é o reino, Senhor, o poder e a glória para sempre. Amém. Sim, como tudo começou. 1931. 1931, a Igreja Adventista, ela tinha suas clínicas, ela tinha os seus hospitais, seus colégios, mas tinha um problema assim. A Igreja Adventista, ela não era reconhecida no mundo, o governo estava dando pressão na igreja na América do Norte, devido aos seus membros não terem títulos, os líderes, os teólogos não terem títulos. Eles não eram formados, eles não tinham cursado uma faculdade lá fora. E pessoas estavam indo para os seus colégios, só que os pastores, eles não tinham como dar um título a alguém. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa quisesse se formar em pedagogia, só que a igreja ela não tinha autoridade para dar um diploma, e esse diploma não poderia ser reconhecido pelo mundo. Ela poderia dar um diploma, sim, mas era reconhecido somente pela igreja. Por quê? Porque os seus teólogos, os professores, eles não tinham título. E a igreja estava levando pressão, ela estava perdendo com isso, diziam os líderes. E eles disseram, olha, nós precisamos enviar os pastores, alguns dos nossos pastores, os homens mais velhos, para algumas escolas teológicas, para eles trazerem formação. Em 1931 a 1936, a igreja começou a enviar alguns dos pastores mais idosos para algumas escolas batistas, de teologia batista, porque as escolas batistas eram reconhecidas pelo mundo, né? E algumas escolas gregorianas, dos jesuítas, e lá esses pastores, eles cursavam 6 meses, 1 ano de teologia, e logo eles retornavam com um diploma de PhD, de doutor em teologia, certo? E esse diploma dava direito a eles a formar pessoas dentro de nossas escolas, e essas pessoas seriam reconhecidas lá fora do mundo. Eles poderiam ser bem empregadas, conseguiriam empregos lá fora. E gostaram, logo a igreja começou a enviar os mais novos. Os mais velhos disseram, olha, nessas escolas, a princípio, a liderança começou a enviar esses pastores com muito receio de que eles fossem para essas igrejas, nesses colégios, e eles trouxessem de lá as doutrinas dessas igrejas, o vinho dessas igrejas, e agora embebedasse os membros com doutrinas que nós não criamos como doutrinas. Tudo bem. E os pastores mais velhos disseram, não, lá não tem medo nenhum, precisa ter medo, certo? Lá é tudo fácil. E os membros, os pastores mais novos começaram a ir. O que acontece? Quando foi na década de 50, 1957, 56, 55 a 60, surgiu na história um homem por nome Walter Martin. Ele foi um batista, ele era um PhD, um doutor em teologia da Igreja Batista. E esse homem estava fazendo um livro, o nome desse livro chama-se Seita. E ele estava colocando nesse livro as igrejas que eram seitas, como os Testemunhos de Jeová, certo? Que para os batistas, presbiterianos e outras igrejas, os Testemunhos de Jeová são seitas. E os adventistas também eram chamados de seitas, devido a crer num santuário, nas 2.300 tardes de manhã, no sábado, uma expiação, em Ellen G. White como profetiza. Então, para os batistas, a igreja adventista até ali era uma igreja seita, certo? O que é uma seita?
Uma seita é uma igreja que não é reconhecida pelo Estado. Vocês se lembram que os discípulos foram chamados de seitas, certo? Pela igreja apostatada e pelos romanos? Então não há nenhuma vergonha em alguém te chamar de seita. Simplesmente você é diferente, certo? Se você crê na verdade, não importa. Mas a igreja adventista se achou ofendida por ser chamado de seita. Então o senhor Walter Martin, com o senhor Dr. Barhouse, chegou perante a igreja e disseram: venha cá, nós estamos fazendo um livro e queremos saber se vocês são seitas. E nós queremos averiguar os livros de vocês, queremos saber realmente se vocês são seitas. Passaram 2 anos. E a igreja adventista falou: olha, nós temos agora uma boa ocasião, uma boa oportunidade para mostrar para o mundo inteiro que nós não somos seita. E se o mundo inteiro agora passar a saber que a igreja adventista não é mais seita, nós iremos ganhar uma multidão de pessoas para a igreja. Iremos ter muitos dízimos. As escolas irão encher, as clínicas, e etc. E o Dr. Martin chegou e disse: olha, o que constitui uma igreja seita é quando ela crê que o santuário celestial existe, um santuário no céu, às 2.300 tardes de manhã existe. Por exemplo, vocês ouviram falar que vocês creem que Jesus Cristo está fazendo uma expiação no céu, não é verdade? Aí os adventistas: não, nós não estamos crendo nisso, disse a liderança. Não, isso aí foi ensinado por um grupo de lunáticos, de loucos. Nós não cremos dessa forma, isso aí foi no princípio, no início. E o Dr. Walter Martin falou o seguinte: é verdade que vocês ensinam que Jesus Cristo veio com uma natureza pecaminosa de Adão após a queda? E os adventistas disseram na época: não, nós não ensinamos isso não. Nós ensinamos que a igreja adventista, que Jesus Cristo veio com a natureza de Adão antes da queda. Aí o Dr. Walter Martin chegou e disse: então sim, então eu irei colocar vocês no meu livro como vocês sendo uma igreja evangélica. O pastor, na época, que reconheceu a apostasia ômega, o surgimento, o desenvolvimento, foi o pastor M.L. Andrews. E nessa época, ele foi ter com a igreja, foi ter com a liderança. Por quê? O pastor Andrews era dentro da nossa igreja, era o único doutor em santuário, em expiação, em 2.300 tardes de manhã. Certo? Em nossos dias foi ele e o pastor Gilbert. E o pastor Andreas se levantou contra essas heresias, pediu uma audiência com a liderança. A liderança recusou uma audiência com o pastor Andreas. E o pastor Andreas era um dos pastores mais velhos da igreja na época. Havia convivido nos dias de Ellen G. White, conviveu com Ellen G. White. Olha o que ele nos diz no seu livro Cartas, nos 6 cartas que ele escreveu para a igreja, que foi enviado na época para a igreja em todo o mundo. Olha o que ele escreveu. Na década de 1950, a liderança americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia entrou em acordo com líderes porta-vozes evangélicos americanos, Martin Barhouse, para que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não mais fosse considerada uma seita, mas sim uma igreja como as demais igrejas evangélicas. Tanto assim que já em 1959, a Igreja Adventista do Sétimo Dia passou a fazer parte, como membro cooperador do Concílio Nacional de Igrejas dos Estados Unidos, uma organização ecumênica. Para tanto, a Igreja Adventista do Sétimo Dia devia abdicar de certas doutrinas fundamentais dos pioneiros adventistas, as quais são apoiadas pelo espírito de profecia. Essas doutrinas fundamentais, como sendo a encarnação, a qual os evangélicos e católicos creem que Jesus encarnou com a natureza de Adão antes da queda, ou seja, sua natureza seria isenta ou imune às paixões, às leis da hereditariedade, a que estão sujeitos os filhos de Adão depois de sua queda. Assim, a partir de 1950, os teólogos adventistas passaram a ensinar que Jesus veio com a natureza sem pecado, a de Adão antes da queda. A partir de 1950, a Igreja Adventista do Sétimo Dia passou a ensinar que Jesus Cristo fez uma expiação completa na cruz.
logo em 1962, a Igreja Adventista começou a lançar revistas mostrando que Jesus Cristo havia feito uma expiação completa na cruz. Revista de 1962, abril de 1962, junho de 1962, certo, 1958, eu tenho essas revistas. E também você pode conseguir essas revistas e examinar e ver tudo o que estamos falando. Esse livro é o livro do Adventismo de Walter Martin. A surpreendente história da influência de um homem. Walter Martin, um batista, foi ele que mudou toda a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mudou toda a estrutura da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que homem! Batemos palma por esse homem. Eu gosto de ver um homem que sabe jogar. Eu gosto de jogar com quem sabe jogar. E Walter Martin jogou bonito. Batemos palmas para Walter Martin. Certo. Como ele jogou bonito, um jesuíta. Ele não era batista, ele era jesuíta. Se fazia passar por batista. Ele foi doutrinado, preparado pela Igreja Católica Romana, a Igreja Gregoriana, a Igreja dos jesuítas. A Bíblia também nos diz que nossa religião seria o quê? Alterada. Uma das formas de nossa religião ser alterada seria o dom de profecia ser atacado. Certo? Em 1950, a década de 50, o dom de profecia começou a ser atacado. Atacado. E o que eu estou dizendo também está no livro Tocado por Nossos Sentimentos. Esse livro é do pastor Jean Zurkas. Ele foi publicado pela revista Herald dos Adventistas do Sétimo Dia. Ele foi traduzido aqui no Brasil pelo irmão César Luiz Pagani, um dos grandes tradutores dos livros de nossa igreja aqui no Brasil. Olha o que o autor desse livro nos diz na página 112. Olha o que ele diz. Através da história do cristianismo, as mudanças doutrinárias têm geralmente ocorrido lenta e sutil, imperceptivelmente. Ele diz mais. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, teve lugar na década de 50. Os principais responsáveis pela alteração deixaram suas marcas sobre as crenças da igreja. Quem foi os principais responsáveis na época pela mudança que recebeu de braços abertos o senhor Walter Martin? Foi o grande teólogo da nossa igreja por nome o pastor Frum, o pastor Roy Anderson. Foi os dois homens principais na época que fez todas as mudanças dentro da nossa igreja. Na época, foi publicado a primeira edição do Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia. 7 volumes. E no volume 7A, no apêndice do volume 7A, ali foi colocada uma compilação do livro chamado Questões sobre Doutrina. Mas logo em 1962, 63, pessoas sinceras da nossa igreja se levantaram contra, e a igreja, na próxima edição, ela retirou aquilo que havia colocado. Ou seja, que Jesus tinha feito uma expiação completa na cruz, que Jesus veio com a natureza de Adão antes da queda, e tirou isso das próximas edições. Em 1902, nós temos o livro Templo Vivo, o livro que pastor Kellogg escreveu, contendo todas as heresias. Na década de 50, nós temos outro livro, publicado pela Apostasia Ômega, chamado Questões sobre Doutrina. Na época, o único que se levantou contra essas heresias foi o pastor Andrias. Esse livro foi divulgado em todo o mundo, foi mandado para todas as associações do mundo inteiro, para todos os líderes religiosos da Igreja Adventista.
Hoje esse livro na época foi publicado apenas em inglês. Ele se encontra apenas em inglês, ele não tem em português, não tem ele em espanhol, somente em inglês. Aqui no Brasil nós temos uma compilação deste livro, que é o livro Nisto Cremos. É uma compilação do livro Questões sobre Doutrinas. Então, a nossa religião seria alterada. As mudanças foram feitas. Olha o que nos diz mais o livro Tocado por Nosso Sentimento. Parece óbvio que os autores das mudanças eram plenamente cientes de que estavam introduzindo um novo ensino doutrinário com referência à encarnação. Está no livro publicado pela revista Herald. A revista Herald é um órgão oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Norte. Olha o que diz mais. Isso ficou evidente no relato das circunstâncias registrado por Leroy Edwin Frum, Roy Anderson, em seu livro Movimento do Destino. Movimento do Destino. E uma exposição que poderia ser considerada como um manifesto dessa nova interpretação. Publicado na revista Ministério, sob o título Novo Marco Histórico Adventista. Esse capítulo focaliza a história dessa nova ótica, como delineada nessas fontes. Em 1949, a revista Herald, associação, havia publicado o livro, feito uma nova edição do livro Estudos Bíblicos. E nesse livro Estudo Bíblico, que há muitos anos, desde os dias dos pioneiros, publicado nos dias de Tiago White, pastor Andrews, esse livro havia sido publicado. E no capítulo A Vida Sem Pecado, os pioneiros haviam escrito que Jesus Cristo veio com uma natureza pecaminosa, e através dessa natureza pecaminosa, ele mostrou para o mundo inteiro, nessa natureza, que o pecado pode ser vencido. Porque através do pecado, através do Evangelho, através do poder do Evangelho, Jesus, venceu o pecado, suas paixões em carne pecaminosa. Através do Evangelho. Então o que acontece? O autor do livro aqui vem mostrando, olha o que ele diz. Este livro, que teve numerosas edições, é largamente usado pelas famílias adventistas no estudo sistemático da Bíblia. Ele apresenta o ensino oficial da igreja com muitos detalhes, como já dissemos. A edição de 1915, reimpressa em 1936, 1945, especifica inequivocadamente em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa e decaída. Mas quando foi na década de 50, o pastor Martin falou: olha, vocês têm um livro na livraria de vocês que fala que Jesus Cristo veio com uma natureza pecaminosa e com as mesmas paixões que uma criança tem quando nasce. E os líderes disseram: que livro é este? E Walter Martins disse: olha, é o livro Estudos Bíblicos. E o que aconteceu? A partir de lá, a Igreja Adventista do Sétimo Dia fez o que com este capítulo? Não tirou o capítulo, mas mudou aquilo que estava escrito naquele livro. Compare este livro com uma edição antiga, bem antiga, com as edições de hoje, e você vai ver o contraste, as mudanças a ser feitas. Por quê foi retirado? Porque ela se tornou em uma nova organização. Ela não deveria ensinar aquilo que os pioneiros estavam ensinando, porque senão não seria deixada de ser chamada de seita. Nossa religião seria alterada. E se nós estudarmos esse livro Cartas às Igrejas, a liderança da nossa igreja, no concílio que teve com Walter Martin, ela chamou Ellen G. White de louca, certo? Que ela tinha escrevido, mas ela era louca, ela não era certa não tinha nada de profetisa. E de lá para cá, os livros de Espírito de Profecia começou a receber ataques.
Ataques e ataques. Por exemplo, a partir da década de 50, a Igreja Adventista do Sétimo Dia passou a ensinar que o espírito de profecia era a luz menor e que a Bíblia a luz maior. Ela pegou alguns pedacinhos de textos, fez uma engembragem, uma montagem, e começou agora a mostrar que o espírito de profecia era a luz menor. Recentemente, saiu um edital na nossa igreja, na revista Ancião, do Ancião, janeiro de 2004. Olha o que está escrito nessa revista. Evite a tentação de levar um volume de Ellen G. White para o púlpito e fazer longa leitura. É uma tentação, né? Levar um volume, olha, isso aqui escrito pela nossa liderança. Em uma reunião de oração ou uma reflexão devocional, em uma reunião pequena, é apropriado ler uma passagem de seus escritos. Mas no culto divino de sábado, ou em uma reunião evangélica de igreja, à noite, os adventistas pregam diretamente das Escrituras. As Escrituras Sagradas, o Antigo Testamento, são a palavra de Deus escrita por inspiração divina. Então, seria uma loucura a Igreja Adventista, os líderes da Associação Geral, escrevendo através da revista Ancião, para os líderes de igreja, de maneira nenhuma permitir que ninguém levasse um livro do Espírito de Profecia para os púlpitos. Certo? E que nós só devemos pregar somente da Bíblia e da Bíblia e da Bíblia. Que é uma loucura levar um livro, testemunhos seletos, grande conflito, desejados para o púlpito de nossa igreja. E mais recente ainda, essa semana, um irmão da igreja falou: olha, Valdecir, olha o que eu encontrei nessa lição de escola sabatina. Essa lição, aqui, nesse trimestre, o dom profético de Ellen G. White, na página 99, está escrito assim: a autoridade de Ellen G. White pode ser comparada à autoridade dos profetas extracanônicos. As mensagens inspiradas que ela recebeu para a igreja não são um acréscimo ao cânon. Seus escritos não são outra Bíblia, correto? Nem leva o tipo de autoridade encontrada na Bíblia. Aqui pifa. Olha, a Bíblia não foi escrita por profetas? Amós, Tiago, Pedro, Paulo, João e etc. Não foram profetas? Foram profetas. Não é inspirada? É inspirada. E os adventistas do sétimo dia não se levantaram em 1844 e começaram a ensinar que Ellen G. White era uma profeta, de acordo com a profecia, mostrando que nos últimos dias Deus enviaria profetas. Mas a partir de 1950, Ellen G. White começou a receber, os escritos começou a receber ataques sutis, de uma forma sutil, de uma forma muito sutil. Os espíritos de profecia não têm a mesma autoridade da Bíblia, diz a lição. No fim, hoje, somente a Bíblia, e a Bíblia só, é a nossa autoridade máxima. Ou seja, não tem nada de espírito de profecia, somente a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. Então, olha o que está escrito com respeito ao que Ellen G. White profetizou que iria acontecer com os seus escritos. Foi escrito no livro Cartas 50, 1906. Diz assim: o engano, todos os que crerem, após um pouco de reflexão, torna-se aparentemente o porquê disto ser assim. O engano no fim do tempo será extremamente poderoso e sutil. E é
dada a promessa de que todos os que crerem que o Senhor tem falado através da irmã White, e Ele tem dado uma mensagem, estarão a salvo dos muitos enganos que sobrevirão nesses últimos dias. Seria surpreendente se o poder satânico não fosse dirigido contra o auxílio especial com que conta o povo de Deus. Lamentavelmente, ele ganha alguns de seus mais fortes aliados nos adventistas, que se apartam da fé, mas estão na liderança dessa organização. Muito habilmente tem alguns trabalhado para tornar sem efeito os testemunhos de advertência e reprovação, que têm resistido à prova por meio de século. Ao mesmo tempo, eles negam estar fazendo tal coisa. Os líderes advogam, crê nos testemunhos, fazem casa aberta, botam para vender os livros. Por quê? O ataque seria sutil. Se eles não publicassem os livros de forma nenhuma, então todo membro iria ver que a igreja estaria contra o espírito de profecia. Mas eles publicam e põem para vender. Mas só que por detrás, eles dizem, quem lê esses livros torna-se fanático. Não deve ser lido nos púlpitos. Ou seja, de um ataque, de uma forma bem sutil, os membros passam a descrer no espírito de profecia. Olha o que nos diz mais, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 48. Satanás está continuamente forcejando por introduzir o falso para afastar da verdade. O derradeiro engano de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Satanás operará habilmente de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. Será ateado contra os testemunhos um ódio satânico. Um ódio satânico seria ateado contra os testemunhos. Exatamente, irmãos. Então nós estamos vendo aqui o ômega. Ele atacou todos os princípios. Atacou o dom de profecia. E sem profecia o povo se corrompe. Sem profecia o povo se corrompe. Certo? Sem a profecia de Deus. Hoje, temos as casas abertas. E olhamos bastante pessoas nas casas abertas. Mas não olhamos ninguém comprando os escritos de Espírito de Profecia. Muitas pessoas vão para a casa aberta e vêm com as sacolas cheias de CD, revistinhas de criança, livros de bulhão, e bulhão. Certo? Que aqui no Brasil é o chamado anticristo. Porque a Bíblia diz bem claro, todo aquele que diz que Jesus não veio em carne é o anticristo. Que carne? Olha, só existe um tipo de carne, certo? Só existe um tipo de carne. Todo ser humano, após a queda de Adão, nasceu com uma carne. Foi a carne pecaminosa. Somente os anjos têm uma carne santa. Somente os anjos. Qualquer ser que nasce do ventre de uma mulher, aqui neste mundo, tem natureza pecaminosa. Queremos falar mais? No terceiro século de nossa era, o homem por nome Agostinho, a Igreja Católica chama de Santo Agostinho, que não foi santo, foi um profano adúltero, certo? Ele desenvolveu o ensino, o conceito pecaminoso que a Virgem Maria, ela era uma mulher que não tinha natureza pecaminosa, ela era uma mulher santa que não foi como nós. E que devido Maria ter sido santa com natureza santa, Jesus também foi santo com natureza santa. É por isso que os católicos dizem que Maria está no céu, ao lado de Deus, intercedendo pela humanidade, que nunca teve filho, etc, 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 etc. Já os protestantes, eles não ensinam tal coisa. Eles dizem que Maria veio com uma natureza pecaminosa.
Mas, no entanto, que Jesus Cristo não herdou a natureza que Maria tinha. Que ele herdou a natureza de Adão após a queda. Então, esse foi o ensinamento que a nossa igreja passou a ter. Mais tarde, esse ensinamento foi desenvolvido por um reformador chamado Calvino. Uma doutrina calvinista, que é ensinada pelos protestantes, que passou a ser ensinada dentro da nossa igreja a partir da década de 50. Vamos ver mais um pouco. A partir de 1950, o que foi que a nossa igreja passou a dar para os membros beberem? O puro vinho de Babilônia. Certo. Ela passou a dar para os membros aquilo que ela recebeu dos protestantes, que foi o vinho de Babilônia. Deu a beber a todas as nações. A causa de Cristo, profetizou a serva do Senhor que seria traída. Está escrito em revista Herald, 24 de maio de 1898. A causa de Cristo será traída. Aqueles que tinham a luz da verdade e desfrutaram suas bênçãos, mas volveram-se dela, lutarão contra o Espírito de Deus. Inspirados por um espírito procedente de baixo, eles porão abaixo o que outros edificaram, revelando a todas as almas razoáveis e tementes a Deus que não são dignos de confiança. Eles podem apresentar reivindicações à verdade e justiça, mas o seu espírito e obra testificarão que são traidores do seu Senhor. Aos atributos de Satanás eles chamam de ações do Espírito Santo. A profecia ômega cumpriu-se. Hoje nós nos encontramos no meio de uma apostasia ômega. Recentemente, um dos líderes da Igreja Adventista aqui no Brasil lançou um livro chamado Ômega. E nesse livro ele vem mostrando que o ômega é a questão do Espírito Santo. Que muitos membros têm se levantado ensinando que o Espírito Santo não é Deus. De maneira nenhuma. Isso aí é simplesmente para tirar os membros de ver realmente que o ômega da apostasia é a apostasia final da igreja contra a completa vitória sobre o pecado. A completa vitória sobre o pecado. Sobre a santidade. Isso mesmo. No ano de 1905, em plena apostasia do pastor John Kellogg, White escreveu o seguinte. Está escrito na meditação matinal, olhando para o alto, página 346. Ela diz assim: a grande apostasia que se está desenvolvendo e aumentando e tornando-se mais forte, continuará nessa marcha, até que o Senhor desça do céu com um clamor. Ela vem mostrando que essa apostasia ela não iria acabar. Ela iria aumentar dentro da igreja, iria se desenvolver, até que Jesus voltasse do céu. Hoje, muitos líderes enganam os membros e dizem: não, irmãos, a igreja não está em apostasia, irmãos. A igreja tem apostasia. Ou seja, quando é que uma igreja tem apostasia? Quando uma igreja tem apostasia, é quando determinado membro, dentro de um órgão, ele se apostata. Ataca alguma coisa, então tem apostasia. Mas a igreja não tem apostasia, ela está em apostasia. Por quê? A igreja adventista hoje é dividida em 4 áreas. Primeiro, lar adventista. Segundo, médica, educacional e ministerial. Se formos na área médica, nós olhamos completamente apostatada, porque nossas clínicas hoje não ensinam naturismo, não curam os membros através da obra médica missionária, dos tratamentos naturais,
dão drogas para as pessoas beberem, tomarem, estão tratando através das drogas, as clínicas estão apostatadas. Educacional, hoje nosso sistema educacional está ensinando duas coisas, o mesmo que os judeus estavam ensinando nos dias de Jesus Cristo, que eles tinham sido mergulhados na apostasia dos gregos. Duas coisas está ensinando, humanismo e secularismo. Uma religião baseada no esforço próprio do ser humano. Tu consegue jovem, vai que tu consegue, tu tem talento jovem, vai. E o secularismo, levando os jovens a fixar o seu mundo, sua vida, nesta terra, nessa pátria terrena. Então, hoje, nossas escolas estão ensinando o quê? Secularismo e humanismo. Na área lar adventista, hoje nós olhamos nossa igreja, famílias esbandalhadas, certo? Divórcio em cima de divórcio. Hoje, por exemplo, no manual da igreja, a partir do ano de 2004, a igreja passou a ensinar que o divórcio, uma pessoa pode se divorciar sem ser por adultério, e a Bíblia diz que uma pessoa só deve se divorciar por adultério, certo? Então nós encontramos dessa forma. A área ministerial, nós encontramos hoje apostasia. Por quê? A área ministerial, se fazem grandes convenções, fazem grandes palestras, e as pessoas que são ganhas, é através de uma chamada BBI, a BBC, e então nós estamos em apostasia como organização, como igreja. E somente o poder de Deus pode nos tirar dessa apostasia. Livros de ordem diferente seriam escritos. Livros de ordem diferente. No ano de 1936, foi escrito o primeiro manual da igreja. Nos dias de Ellen G. White não existia o manual, certo? Passou-se desde 1844. Ellen G. White morreu em 1914, 1915, certo? E naqueles dias, se reuniram para publicar o manual. E os líderes daquela igreja disseram: olha, nós não precisamos de um manual. Nós temos a Bíblia. Nós temos o Espírito de profecia. Se nós tivermos o manual, se nós publicarmos o manual, nós seremos como a igreja católica que deixou a Bíblia pelo catecismo. E ali, de 5 em 5 anos, o manual passa por mudanças. E ali é colocado aquilo que vem beneficiar uma quadrilha de assaltantes das verdades de Deus. Vamos mais na frente. Isso aqui é um livro, outro livro Ômega, publicado por um grande pastor. É o livro Ômega. Vamos ver o que está escrito aqui. Página 29. A igreja, se a igreja encontra-se num estado de laodicense, a presença de Deus não está no meio dela. Isso aqui está escrito no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, a página 357. Diz assim: diz a testemunha verdadeira de uma igreja fria, sem vida e sem Cristo. Aqui está representado um povo que se orgulha na posse de conhecimento e vantagens espirituais. Não corresponderam, porém, às imerecidas bênçãos que Deus lhes tem concedido. Tem estado possuído de rebelião, ingratidão e esquecimento de Deus. E todavia, Ele os tem tratado como um pai amoroso e perdoador. Trata um filho ingrato e transviado.
A igreja encontra-se no estado de Laodiceia, a presença de Deus não está no meio dela. Que terrível é excluir a Cristo de seu próprio templo. Que perda para a igreja. Nosso Redentor envia seus mensageiros e dá um testemunho ao seu povo. Ele diz: eis que eu estou à porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Mas muitos negam-se a recebê-lo, porque ele seria um custoso hóspede. O Espírito Santo espera para suavizar e abrandar os corações, mas estes não estão dispostos a abrir a porta e permitir a entrada do Salvador, porque teme que ele requererá algo deles. Dessa maneira, Jesus de Nazaré passa ao largo. Ele anela compartilhar as ricas bênçãos e os dons de sua graça, mas eles negam-se a aceitá-la. Eis que estou à porta e bato. Isso significa que Jesus Cristo está do lado de fora da igreja. Ele não está dentro da igreja. Se ele estivesse dentro da igreja, ele não diria: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Isso mesmo. Irmãos, é seguro ignorar essas declarações inspiradas, diz o autor do livro. Continuar rejeitando-as por mais tempo, poder nos ia levar a rejeitar, afinal, o Espírito Santo. Quando a profetisa de Deus disse que Cristo se foi, temos apagado o seu Espírito da igreja, que ele não está no nosso meio. Que terrível encontrar-se nessa situação, e ainda pior, se não sabermos que somos miseráveis, pobres e cegos e nus. O mais terrível é os membros da nossa igreja, que não se reconhecem como miseráveis, pobres e cegos e nus. Hoje é ensinado para os membros que todos estão salvos. Irmão, nós estamos salvos. Fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Matando, roubando, enrolando, mentindo, negócios sujos e etc. Fomos lavados, somos salvos. Está Cristo dirigindo sua igreja? O mesmo autor da página 11, ele continua: está Cristo dirigindo sua igreja? O que nos diz o livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Diz assim: Deus falando a Eli: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetualmente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam, serão desprezados. Não existe esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez igreja de Deus para sempre. A igreja evangélica era a igreja de Deus. No 3º século ela tornou-se Babilônia, a igreja católica romana. O povo de Deus no passado era a igreja de Deus, mas tornou-se no judaísmo, porque o judaísmo nunca foi a igreja de Deus. Certo? O judaísmo nunca foi a igreja de Deus. De maneira nenhuma. Diz mais: como local da sua sucessão, Jesus escolheu aqueles que tantas vezes tinham tornado sagrado pela sua presença. Enquanto havia entre eles os homens, enquanto habitava entre os homens, nem o monte de Sião, o lugar da cidade de Davi, nem o monte Moriá,
sítio do templo devia ser assim honrados. Ali Jesus fora escarnecido e rejeitado. Ali as ondas de misericórdia demonstradas nas mais poderosas vagas de amor foram devolvidas por corações duros como pedras. Dali Jesus, cansado e com o coração oprimido, saíra à procura de descanso no Monte das Oliveiras, o Santo Shekinah. Partindo do primeiro templo, pousara sobre as montanhas oriental, como se tivesse relutância em abandonar a cidade escolhida. Assim estava Jesus sobre o olivete, contemplando com o coração ansioso Jerusalém. Os bosques e as encostas da montanha tinham sido consagrados pelas suas orações e lágrimas. Essas mesmas encostas encoaram as triunfantes aclamações da multidão que o proclamara rei. Na descida deste monte encontrara ele um lar em companhia de Lázaro, em Betânia, no jardim do Getsêmani, no sopé do olivete. Orara e se angustiara sozinho. Desde o monte devia ascender ao céu. No gume do mesmo pousarão os seus pés quando vinha outra vez. Chegará sobre o Monte das Oliveiras, não como varão de dores, mas como glorioso e triunfante rei. Enquanto as aleluias dos hebreus se misturarão com as hosanas dos gentios, e as vozes dos gentios, como uma grande multidão, há de avolumar-se na aclamação: coroai o Senhor Todo-Poderoso. Desejado de todas as nações, página 898. Então, do templo foi embora a glória de Deus, a glória de Jesus. Mas o que levou Jesus se retirar sua glória do templo de Jerusalém? Foi o coração duro daquele povo. O coração daquele povo era como pedra. Da mesma forma, o coração do povo de Deus de hoje é como pedra. Não é sensível à verdade. Não é sensível à palavra de Deus. E o que nos diz a palavra de Deus? É 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo de 10, versículo 9 em diante. E a esse cuja vinda, e segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O apóstolo São Paulo, no livro aos Tessalonicenses, ele vem dizendo: se eles não tivessem amor pela verdade, se eles não amassem a verdade, seriam enviados a eles a operação do erro, o poder de Satanás. E isso também é para os nossos dias. Quando a verdade chega a uma igreja, quando o evangelho chega a uma pessoa, e essa verdade é rejeitada, pois ele fechou as portas para Jesus Cristo e abriu as portas do seu coração para Satanás. Agora lhe é enviado a operação do erro. A operação do erro. E hoje, nós nos encontramos nesta operação do erro, nessa chamada apostasia ômega, dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E Mensagens Escolhidas, volume 2, página 58, está escrito assim. Página 56.
a fé em uma mentira não terá influência santificadora sobre a vida ou o caráter. Nenhum erro é verdade, nem pode tornar-se verdade pela repetição ou por fé nele. A sinceridade nunca salvará a alma das consequências de crer no erro. Sem sinceridade não há genuína religião. Mas a sinceridade numa religião falsa jamais salvará o homem. Por ser perfeitamente sincera em seguir um caminho errado. Mas isto não torna o caminho certo, nem me levará ao lugar a que eu desejava chegar. O Senhor não quer que tenhamos cega incredulidade e chamemos isto de fé que santifica. De maneira nenhuma, irmãos. A verdade é o princípio santificador e, portanto, cabe-nos conhecer o que é a verdade. Precisamos provar tudo, mas reter somente aquilo que é bom. Aquilo que apresenta as credenciais divinas, que põe diante de nós os verdadeiros motivos e princípios que nos prontificam a ação. Então, a sinceridade na mentira não salva ninguém. Ninguém é salvo sem sinceridade. Mas a sinceridade no erro, numa religião falsa, não salva ninguém. E hoje nós estamos nessa chamada apostasia. A nossa liderança, a nossa igreja, nessa chamada apostasia ômega. Por quê? A verdade veio em 1888. Foi pisada. A apostasia alfa foi em 1902. Continua a ser rejeitada a verdade. 1950, apostasia ômega. E hoje nós estamos nessa forma. Hoje nós estamos vendo essa apostasia que virou a igreja de Deus de cabeça para baixo. Falando em apostasia, a operação de erro, porque no livro Testemunhos para Ministro, página 112, diz lá que leitores superficiais não ancorados em parte alguma receberia a operação de erro. Eu me lembro que começou a surgir dentro do Brasil um movimento, e esse movimento começou a ensinar que o Espírito Santo não é Deus. Que o Espírito Santo é um ser criado que antes, no passado, tinha sido Lúcifer. Mas como Lúcifer tornou-se o diabo, o anjo Gabriel passou a ser o Espírito Santo. Isso aí é a doutrina do chamado arianismo, ensinada lá nos dias de João. João combateu essa doutrina no livro de 1ª e 2ª São João. Surgiu, a palavra de Deus falou, que profetizou que iria surgir movimentos leigos para pregar a verdade. Mas também iria surgir muita falsidade. Surgiu aqui no Brasil muito desses movimentos, se dizendo leigos, pregadores da verdade, que surgiu para fazer aquilo que a liderança havia deixado de fazer. E a verdade veio para esses movimentos leigos. Mas só que eles entraram na mesma apostasia da liderança. Começaram agora a ambicionar dinheiro. Começaram agora a brigar por liderança. E se esquivaram de pregar a verdade, o evangelho. Se esquivaram de entrar numa reforma completa. E eles também entraram numa apostasia tremenda. Aqui no Maranhão, na cidade de São Luís do Maranhão, estudava comigo um grupo de pessoas. Nós pregávamos o evangelho,
E essas pessoas eram líderes da igreja, eram líderes dessa mensagem. E na época eu viajava muito em outros estados, em outras cidades. E quase não visitava esses líderes. Quase não visitava esses líderes. Nós iremos fazer uma oração e logo após nós iremos contar o que foi que aconteceu na cidade de São Luís do Maranhão, em São Paulo, na igreja de Ipoá, Mato Grosso, certo? Mato Grosso do Norte, Tocantins, e em outras cidades, como também na Bahia, certo? Como a apostasia se alastrou nesses movimentos leigos. Façamos uma oração. Senhor Deus, engrandecido seja o teu nome por tudo. Guarde-nos de cairmos em tentação. Em nome de Jesus, amém.